Olá, seja muito bem-vindo. Este é o De Angelis Cast, seu podcast sobre assuntos da atualidade do cotidiano com enfoque jurídico. Eu sou o Gilbert de Angelis, estou acompanhado do meu irmão e apresentador aqui do programa, Guilherme de Angelis. O tema hoje é de extrema importância. Vamos falar sobre a internet, o funcionamento das redes sociais, a regulação das big techs e, claro, o PL das fake news, como ficou conhecido, que está em tramitação no Congresso Nacional. Guilherme, qual a importância da gente discutir hoje, neste episódio, essa temática? O melhor de tudo é que você vai fazer com dancinhas do TikTok para ser mais autoexplicativo, né, Beto? Necessariamente, mas só para quem está vendo no YouTube, para justamente ter esse conteúdo diferenciado. Você que está acompanhando aí no Spotify, vá para o YouTube também para acompanhar essa preciosidade artística dançarina do meu irmão. E quem está no YouTube, vai lá no Spotify só para dar aquela prestigiada também, que é importante para alavancar ainda mais esse projeto, né, Guilherme? Mas respondendo a sua pergunta agora de forma mais séria, a gente precisa entender o impacto que as redes sociais têm na nossa vida como um todo. Por mais que a gente pense em rede social como a dancinha no TikTok, a trend no Instagram, a foto no café da manhã, o desabafo no Twitter, elas são muito mais e estão presentes de forma muito mais importante do que a gente muitas vezes se dá conta. Parece até um pouco de obviedade que eu vou falar aqui. Mas hoje é muito difícil um comércio sobreviver e prosperar se ele não está presente nas redes sociais, se ele não anuncia no Google, se ele não tem um Google Meus Negócios. Hoje já é um hábito a gente usar as redes sociais como uma forma de procurar as pessoas. A gente viu alguém interessante na televisão, num filme, você pesquisa quem ele é, você ficou sabendo de uma marca, você vai atrás. Você quer conhecer um restaurante novo, você entra no restaurante e vai ver se o restaurante é bom, se o hotel que você quer fazer alguma reserva é interessante. Então não existe comércio hoje que consiga prosperar sem o uso da internet e dessas novas tecnologias. A ágora digital se passa também nas redes sociais. Toda a nossa discussão política que a gente tem, discussão de país, os temas que fazem parte da sociedade, eles não acontecem naquela ágora grega, nas praças públicas. A praça pública é o Twitter, a praça pública é o Discord, são os grupos no Facebook, os grupos de transmissão do Telegram. É todo um sistema que conseguiu unir, conectar todas as pessoas e as consequências que se tem disso. Então a primeira coisa que é muito importante pontuar é a dependência que nós temos das redes sociais para praticamente tudo. E não só das redes sociais, mas daquilo que se chama de forma mais técnica de Web 2.0, que é esse conceito, essa ideologia da internet, que é muito mais pautada em nós produzirmos conteúdo e na circulação desse conteúdo e nos impactos disso. Isso pode ser bom ou isso pode ser ruim, não é? Com certeza. Eu vou até pegar fazer um adendo aqui sobre o que você falou, para exemplificar o caso da advocacia. Uma profissão que é extremamente conservadora, que tinha por pressuposto que o advogado não ia atrás dos clientes, ele aguardava que os clientes o buscassem, hoje já trata de forma definitiva, isso pelo Conselho Federal da OAB, o marketing jurídico. Inclusive sendo admitido hoje o anúncio pago em plataformas diversas para que o advogado possa se apresentar. Então, mesmo profissões conservadoras e que estavam um pouco mais distantes desse marketing, hoje estão completamente inseridas nas redes sociais. Isso vale para o médico, isso vale para o nutricionista, para o psicólogo, todas as profissões, de fato, vivendo e se comunicando nas redes sociais. E aí um ponto que é importante. Se a gente discute a democracia e os rumos do país, se nós consumimos e formamos opinião, se tudo isso acontece, inclusive o debate religioso, acontece por meio das redes sociais, qual o tamanho do poder que as redes sociais têm na nossa vida e na nossa sociedade? Eu acho que isso é um ponto importante para a gente discutir. Com certeza, mas eu ainda queria me ater ao que você falou em relação à advocacia, porque, salvo engano, a OAB até mudou algumas regras para permitir que os advogados tivessem um pouco mais de margem para se promover. Se não me engano, é o provimento 205 do Conselho Federal da OAB que agora trata desse assunto. Antes era muito... Antes o marketing jurídico falava em utilizar o fax, em utilizar a lista telefônica para divulgação, em proibição de anúncio no jornal. E o mundo hoje é outro. Eu sempre me perguntava e brincava com você, com o meu outro irmão que também é advogado,
como que os nomes dos escritórios de advocacia são sem graça, né, do ponto de vista de marketing, Santos e Santos Advocacia, e não é doutor solta tudo, ou alguma outra coisa. Eu lembro do Breaking Bad, o Better Call Saul, fazendo aquelas coisas de marketing, né? Isso é engraçado, porque assim, de fato a legislação proíbe, mas em redes sociais há um espaço. Então eu posso ter o meu escritório como sendo de Ângeles e Alves, mas o meu Instagram ser doutor especialista em comércio, doutor startup, como tem até um amigo meu, advogado interessante aqui de Brasília, o Saulo Miquiles, que utiliza esse nome no seu Instagram. Aí tudo bem, é permitido e o marketing admite isso. Se antes você tinha um Celso Russomano, nas redes sociais você tem centenas, se não milhares de advogados que se promovem e ao mesmo tempo fazem um trabalho interessante, né, de conscientizar as pessoas sobre direitos que às vezes elas nem conheciam, direito do consumidor, direito de família. Eu vou até linkar isso que a gente está falando com os outros episódios, porque a gente vai construindo uma história aqui no podcast. Falamos sobre o mercado de trabalho e inteligência artificial. Falamos sobre o quanto a gente precisa dominar diferentes áreas e diferentes conhecimentos. Olha só, advogados que hoje estão fazendo sucesso são advogados que, além do processo, além do direito e áreas correlatas, dominam marketing, dominam o funcionamento das redes sociais, sabe utilizar, por exemplo, o Canva para fazer arte, para fazer a divulgação dos seus trabalhos. Às vezes dominam mais do marketing do que do direito, né? Dependendo. É possível, porque você constrói um escritório que tenha profissionais especialistas e que entregam depois o resultado, né? Isso é bem interessante. Mas, dito isso, o quanto as redes sociais são importantes e qual é o tamanho do poder que elas têm quando a gente fala não só da sociedade, mas dos estados soberanos? Olha, é um poder muito forte e eu vou dividir essa resposta em algumas coisas. Uma coisa que a gente tem que entender, primeiro, é o tamanho dessas redes. Tanto em tamanho de número de usuários, quando a gente pensa no marco civil da internet, e se discutiu naquela época a liberdade de expressão na internet e tudo mais, a gente vivia um contexto muito diferente de hoje. Eu sou da época do Orkut. E o Orkut era muito diferente, sem comparação em relação ao Instagram. Tamanho de usuários, pessoas. Você tem um Cristiano Ronaldo com 500 milhões de usuários. Então as redes sociais hoje, só a Meta, que é Facebook, Instagram e WhatsApp, ela tem quase 4 bilhões de usuários ativos por mês. Isso é gigantesco, isso é metade do mundo. Se a gente pensar que tem que se excluir a China, porque essas redes não estão lá, é talvez mais da metade do mundo inserida ali naquele contexto. O faturamento dessas empresas também é alguma coisa gigantesca. O Google tem um faturamento de cerca de 270 bilhões de dólares. Isso aí é mais do que PIB de muito país. A Meta também tem um PIB, digamos assim, um lucro anual de mais de 115 bilhões também de dólares. Então é um peso tanto econômico quanto social muito forte. E aí uma outra coisa para se pensar nisso tudo é, se o WhatsApp é de graça, se o Facebook é de graça, se o YouTube é de graça... Da onde vem o dinheiro, né? Da onde que vem o dinheiro? E aí esse é um ponto muito importante de você que está ouvindo a gente pensar. Porque tem uma máxima no marketing que diz que se algo é de graça, é porque você é o produto. E o modelo de gestão dessas redes, e o que fez elas ficarem tão fortes e terem esse peso no mundo, é justamente isso. Nós somos os produtos. Quando a gente está conversando aqui, quando eu baixo o TikTok e você vai ver, sabe aqueles termos de serviço que aparece, que ninguém lê? Aquelas 300 páginas de letras miúdas dizendo tudo? A gente não lê e aceita. Mas quando você baixa o TikTok tem acesso à galeria de fotos do seu celular, a seu histórico de busca, ele tem acesso à sua câmera, à sua localização, ele tem acesso ao seu microfone, os seus contatos, ele tem uma série de dados que ele basicamente, o seu celular vira uma máquina de vigilância. Ele sabe tudo que eu gosto de chamar do método The Police, por causa daquela música Every Breath You Take. Porque todo movimento que você fizer, cada passo que você der, o celular vai estar te vigiando e vai estar gerando esses dados. E o usuário ainda contribui se filmando nos ambientes, inclusive a gente conversava sobre pessoas se filmar numa repartição pública, filmando e apresentando informações que deveriam talvez ser. E geram casos, teve casos de policiais fazendo dancinha no horário de trabalho e depois sofrendo
processo administrativo por conta disso. Então, é um peso muito grande e a gente dá muito da nossa liberdade e da nossa consciência, porque todos esses dados, dado é ouro em termos de marketing digital e de redes sociais, em que a gente basicamente expõe tudo da nossa vida de graça. E aí vem o modelo de negócio dessas redes, porque elas ganham, na verdade, com anúncio. O Google não é uma empresa de tecnologia, digamos assim, ele é muito mais uma empresa de publicidade, porque a partir do momento que ele sabe tudo sobre mim, sabe, por exemplo, que eu fiz uma pesquisa sobre academia perto de casa, ele consegue, com a localização em que eu tô, na hora que eu estiver passando perto da academia que patrocina, faz um anúncio no Google, ele fazer anúncios direcionados para mim. E ele faz isso com tudo. Então, na verdade, ele usa dos nossos dados, das nossas informações para gerar essas grandes máquinas de publicidade. E com isso, só um parênteses, eles revolucionaram o mercado de publicidade mundial, né? Porque antes uma empresa queria fazer um anúncio de fralda, tinha que jogar num programa de grande circulação e do outro lado tinha um homem solteiro que não tinha nenhum interesse naquele assunto. E agora não, você consegue direcionar para a pessoa que está precisando comprar fralda daquele tipo, daquele poder aquisitivo naquela localidade. Perfeito. Pensa assim na ideia do panfleto. Ninguém gosta de receber panfleto. Exatamente. Por que a gente não gosta de receber panfleto? Porque o panfleto é geralmente algo que a gente não quer sobre algo que a gente não precisa. Né? Eu acho muito engraçado você ver quando as pessoas estão panfletando, que quando você passa e vê que tem alguém entregando panfleto, seu corpo meio que dá uma travada, assim, essa linguagem corporal é de sai de mim. E aí, quando você vê que é inevitável não receber o panfleto, você já vai olhar para sua lixeira mais próxima, né, e joga. O Google é o exato oposto disso. Porque o Google é sobre algo que você está procurando e sobre algo que você quer. Você foi lá e digitou celular tal, computador tal, passagem aérea para não sei o quê. Então, a partir do momento que ele vê o que você está buscando e quando você precisa, ele consegue unir isso de uma forma muito mais forte. Mas interessante pensar também que tudo isso não é neutro. O algoritmo das redes sociais vai influenciar tudo isso. Como que o Instagram consegue ganhar mais dinheiro, o Facebook consegue ganhar mais dinheiro, etc. Ele precisa que você passe cada vez mais tempo na rede social. É a economia da atenção, né? Exato. Quanto mais tempo eu tô lá consumindo, mais eles podem chegar para os anunciantes e dizer: esse é o lugar perfeito para você anunciar. Não é na televisão, não é no rádio, é aqui. Porque esse sujeito está cada vez mais aqui e com isso a gente pode ter mais anúncios e cobrar mais caro para esses anúncios. E o algoritmo faz isso tentando criar jeitos de que você passe cada vez mais tempo nas redes. O TikTok é perfeito nisso. Você assiste um vídeo, sei lá, de um gato sendo dublado, tem uns de limpeza de tapete, que é um negócio viciante, assim. Você terminou de ver esse vídeo, ele vai te mostrar outro, e 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 ele vai acompanhar esse processo infinito. Então ele percebe, porque hoje não é mais a produção de conteúdo que é o problema, é o excesso de conteúdo. A gente tem muito mais coisa do que a gente tem tempo para ver. Então, se você consegue receber só aquilo que você gosta, você vai ficar mais tempo. Só que aquilo que você gosta é problemático, porque essa é a raiz das bolhas nas redes sociais, essa é a raiz dos discursos de ódio, de preconceito e de uma série de outras coisas negativas, vício em tecnologia. E é interessante a gente falar como que a rede social é feita para justamente gerar esse vício, inclusive na sua estrutura mesmo. Aquilo que o usuário hoje conhece como filtro de rolagem infinita. Né? Você está no Instagram, esse movimento se tornou comum em todos os sites, em todas as plataformas. Porque a ideia é de que eles perceberam que você sente a necessidade de seguir, esperando qual será o próximo post que irá. Seu cérebro recebe dopamina, se sente recompensado. Inclusive com questão de curtidas, compartilhamentos, mensagens, as notificações. O quanto isso é programado para realmente criar quase que uma espécie de dependência, né? Não, mas é uma dependência. Eu lembro eu acho que é no Poderoso Chefão 2, tem uma cena que é muito interessante, que tá tendo uma comissão no Senado para falar sobre a indústria tabagista. E isso seria década de 70, se eu não me engano. E a indústria tabagista, ainda naquela época, se recusava a assumir os malefícios do cigarro. Se a gente pega propagandas antigas de cigarro, década de 50, década de 40, tinha um médico
dizendo assim, fume o cigarro mentolado tal. Atletas Os também, né? médicos recomendam, né? Então você tinha uma visão muito diferente do cigarro, e hoje, assim, é muito difícil alguém não achar que cigarro faz mal. Talvez a gente esteja começando a passar pelo mesmo processo nas redes sociais, de entender, óbvio que os efeitos não são os mesmos do cigarro, no sentido de não são as mesmas doenças, mas de perceber que já existe dependências severas e outros problemas relacionados a isso. Problemas relacionados à depressão, problemas relacionados à ansiedade, problemas relacionados a distúrbio de imagens. Tem entrevistas de cirurgiões plásticos que falam que cada vez é mais frequente o paciente chegar lá e mostrar uma foto dela com filtro e dizer, eu quero ser assim. Então, a forma como a gente se vê, os padrões de beleza, tudo isso acaba sendo afetado e gera sérias consequências. A nossa geração, nós somos millennials, ainda conseguimos ter um período da nossa vida em que a gente não tinha esse tipo de tecnologia. A gente começou a entrar quando a gente estava ali na infância, entrando na adolescência. A nova geração, a geração Z, ela já é uma geração que ela já nasce mergulhada em tudo isso. E quando você nasce mergulhado, quase como se você já estivesse dentro da Matrix, isso é natural, né? É muito mais difícil você sair dela. Virar algo natural para a pessoa, e aí de fato... E é interessante a gente falar sobre a questão das bolhas digitais, então. O quanto que, já que a internet, as plataformas são feitas para que o usuário fique. Para ficar tem que mostrar o que ele gosta. E aí você vai se colocando numa posição, em uma bolha, onde você começa a se deparar só com um ponto de vista, só com uma forma de pensar, só com um jeito de observar e entender o mundo. O quanto isso acaba depois impactando justamente a formação moral, ética, política, religiosa daquela pessoa. Porque uma pessoa hoje que tenha uma visão extremista, por exemplo, seja qual for o assunto, ela vai se relacionar com extremistas. E ela vai se tornar ainda mais extremista. Né? Então é interessante falar um pouquinho sobre isso. Não importa o quão estranho seja, você pense que você é, ou quão esquisitos são seus interesses ou seus gostos, você consegue encontrar hoje uma comunidade de pessoas que pensam como você ou que gostam das mesmas coisas que você. Então, antes desse período, se eu gostasse, por exemplo, sei lá, de filmes noruegueses, seria muito difícil encontrar um colega na escola, na faculdade ou no meu círculo de amigos próximos que gostasse disso. Mas se eu hoje quero saber uma comunidade, eu vou encontrar centenas de comunidades, centenas de pessoas. Uma coisa que move essas bolhas também é muito forte, é justamente o poder do ódio. O ódio é uma coisa que agrega, que faz você juntar, que estimula as pessoas, que faz engajar muito mais. E se você, não importa o seu gosto, você vai encontrar pessoas que vão reforçar essas suas atitudes. Então, atitudes criminosas, atitudes racistas, xenófobas, machistas, você vai encontrar dentro de uma comunidade que vai dizer para você, mesmo que de forma indireta, que é aceitável você dizer essas coisas. A própria ideia do viés de confirmação. Coloca-se a pessoa numa situação onde, olha, isso que você acredita é o certo, é isso mesmo, os outros é que estão errados, os outros é que não estão enxergando. Começa a criar até uma dificuldade de comunicação na vida real, aqui no mundo fora da internet, onde as pessoas não conseguem mais se entender. Pense nas famílias que brigaram durante as eleições por causa de política, né? Porque as visões de mundo e as informações que cada um tinha era tão diferente, isso vale para os dois lados. A gente for discutir bolhas sociais ou fake news, elas acontecem em qualquer espectro político. Isso acaba distanciando as pessoas a um ponto em que aquilo que divide é muito maior do que une, mesmo tendo laços de sangue, por exemplo. Isso nos leva a falar também das fake news. Porque o próprio PL das fake news, que a gente vai debater um pouquinho aqui sobre esse assunto, mas claro que em uma outra oportunidade, talvez com mais profundidade, se for do interesse de vocês, comentem embaixo, comentem também a opinião que vocês têm sobre esse assunto, mas é um tema onde também se tem um pouco a influência dessas bolhas. Dependendo quem você segue nas redes sociais, que tipo de posição política você tem, você pode ser talvez manifestamente contra ou manifestamente a favor, sem sequer conhecer o projeto. Pelo simples fato de que determinado político é a favor ou contra, você compra a discussão. E muitas vezes aí entra a questão da fake news. O quanto que a disseminação de notícias falsas
que tecnicamente não é nenhuma notícia, né? Porque notícia falsa não é uma notícia. Hoje a gente fala muito mais em desinformação. Desinformação, exatamente. Então, o quanto que essa desinformação manipula opinião e faz com que a gente se posicione a favor de algo de maneira absolutamente acrítica e, obviamente, desinformada. Você, inclusive, como comunicador, como professor de jornalismo, tem até mais expertise para falar sobre isso. Então, eu queria que você tratasse Eu um pouco estudei desse a fundo esse tema e tem algumas coisas que são importantes. A gente vê, às vezes, umas fake news muito esdrúxulas, que você olha e diz assim, não é possível que tenha algum sujeito que vai acreditar nisso. Ou como que o sujeito tira da cabeça essa criatividade para inventar um negócio tão maluco desse jeito? E quem vai acreditar nisso? E não é assim. A fake news ela é criada com um propósito político. E a ideia da desinformação é você partir de algum dado que pareça real ou que seja real de fato e você distorcê-lo conforme os seus interesses. Então fica muito mais fácil você manipular. Só que mais importante do que a fake news em si é como essa fake news é circulada. Ela não cresce de início organicamente. Ela não é enviada, eu vi essa notícia aqui e eu passo no nosso grupo da família e você repassa para o grupo do trabalho, que repassa para o da igreja e de repente todo mundo está vendo isso. Não funciona assim de forma orgânica. No início, você tem todo um movimento em que você estabelece qual a notícia, a desinformação que você quer passar, quais são os grupos e segmentos que mais vão reagir a ela, porque o interesse da desinformação não é fazer você pensar, é fazer você agir. Então tem que ser algo grave o suficiente para fazer você passar aquilo adiante, quase como se fosse uma batata quente. Então, o próximo presidente vai fechar as igrejas. Isso foi uma coisa que aconteceu. Dia 1º, todas as igrejas do país vão estar fechadas. Cara, se você é uma pessoa religiosa e você recebeu isso num grupo da sua igreja, pelo seu líder religioso, como você não vai acreditar nisso? Como você não vai ficar indignado? Como você não vai passar isso adiante? E aí ela é feita de uma maneira, assim, hierarquizada. Você manda primeiro para as pessoas mais importantes e influentes, essas vão passando para outros influenciadores de grupos, pessoas que têm notoriedade, e isso vai disseminando a um ponto que quando chega no cidadão comum, ele já vai poder fazer isso de forma orgânica. Ele vai ser mais um transmissor dessa desinformação. Mas o processo não começa assim. O processo começa com financiamento, que é uma coisa importante que se discute no projeto das fake news. Ele começa também com a ideia de robôs e contas falsas. Então, boa parte das discussões que às vezes o sujeito tá lá estressado no Twitter, xingando outra pessoa e tendo debate, é um robô. Com muitos robôs que ficam compartilhando aquilo. Compartilhando, comentando. Exato, até chegar no cidadão comum. Então é um processo de manipulação. Ele não é uma notícia sem querer, um erro de apuração que sem querer viraliza e vai vazando. É um processo pensado estratégico para cumprir um determinado efeito. Pois é, e a gravidade disso, e aí vamos linkar até com o outro episódio que nós falamos sobre inteligência artificial. Recomendo quem não assistiu, obviamente, que assista, foi o nosso episódio de abertura, mas para falar, por exemplo, sobre essas novas tecnologias, a exemplo, vamos começar pelo ChatGPT. Para uma pessoa que tem dificuldade de escrita e que quer manipular como se fosse uma notícia jornalística, hoje você manda o ChatGPT fazer uma matéria como se jornalista fosse, e você tem um texto sério, profissional. Você pode mandar fazer um projeto de lei falso para poder apresentar isso para quem quer que seja. Com deepfake, hoje tem como manipular vídeos de uma maneira que pareça realmente que é aquela pessoa que está ali, quando ela nunca esteve naquela situação. É possível manipular, você até estava me mostrando, antes do início da nossa gravação, possibilidade de manipular voz. Como é o nome do aplicativo mesmo? É o Discord. Discord, né? Exatamente. Então você consegue, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas a gente consegue manipular voz de uma maneira impressionante, onde esse meu áudio viraria uma criança, uma mulher, uma idosa, uma pessoa com uma voz mais grave, num clique, de maneira instantânea. Então você consegue manipular de uma maneira tão sofisticada hoje com a inteligência artificial que isso se torna ainda mais perigoso. Teve um caso de um recente, foi há menos de um mês, de um influenciador do Facebook, ele tem um canal de testar experimentos, né? E aí o pai dele recebe uma série de áudios dele pedindo dinheiro. E aí o pai começou a achar estranho, né?
Porque, assim, uma coisa é você receber uma mensagem de um outro celular dizendo Sou eu, pai, aqui é seu filho, me dá dinheiro. Não, eram áudios com a voz dele mesmo. E como ele é justamente um influenciador e tá sempre tendo vídeo, eles conseguiram captar o número suficiente da voz dele para conseguir registrar ali o tom, todo o registro da voz. E aí eu falo normalmente, mas é a voz desse cara que faz. Imagina o que você não pode fazer para extorquir uma família ou cometer algum tipo de crime, podendo roubar a voz de uma outra pessoa. A gente chegou em um ponto em que temos que duvidar do que estamos vendo e ouvindo. Porque eu posso estar vendo uma foto ou um vídeo que não é verdadeiro e que é manipulado de uma maneira tão impressionante que uma pessoa comum talvez não consiga identificar. A mesma coisa com a voz. Né? No episódio anterior, a gente falou sobre o estelionato emocional, né, e o catfish. Então, o catfish, a pessoa, ela se passa por outra numa rede social. Então, eu crio um perfil de, sei lá, uma mulher muito bonita, crio uma conta falsa com o nome dela, posto umas fotos ali, aí eu começo a conversar com um cara. E seja porque eu sou uma pessoa carente, quero manipular, ou porque eu quero roubar esse cara de alguma forma. E aí, a pessoa conversa, mas no catfish anterior, a pessoa dizia, vamos se conhecer. Hein, não posso, tô viajando. Sempre tinha uma desculpa. Vamos fazer uma chamada de vídeo. Hoje não dá, não sei o quê. Hoje você consegue fazer uma chamada de vídeo e parecer que você é essa mulher. Você modifica o seu rosto, você modifica a sua voz. Então, o Mark Twain, escritor americano, ele fala assim, a mentira dá meia volta ao mundo antes da verdade calçar as botas. E a gente tá chegando num nível em que ela já dá 3, 4 voltas ao mundo antes da verdade pensar em botar as botas. É impressionante, né? O que a gente tá vendo. E, de fato, para um estelionatário, você conseguir manipular a sua voz, manipular a sua imagem, você constrói um personagem, de fato, com todos os elementos capazes de depois manipular e fazer a sua vítima. Então é muito grave. Outro ponto que é importante, a gente falou um pouquinho das fake news, falou das bolhas, o quanto isso mexe com a opinião. Mas vamos falar um pouco também sobre algo que é muito sensível, que é a violência. O quanto que esses grupos, e aí eu peço uma atenção, se você é pai, se você tem um irmão adolescente, um filho adolescente, foca um pouquinho nisso, porque isso é muito sério. O quanto que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão sujeitos a grupos extremistas, a grupos de ódio, a discursos xenofóbicos, racistas, neonazistas, que estão repercutindo, e não só repercutindo no discurso, mas convocando para atos concretos. Eu vou citar só um caso, não sei se você acompanhou, uma jovem de 13 anos, essa jovem, parece, salvo engano, ela é de São Paulo, essa jovem de 13 anos, foi estimulada no Discord e tinha parece que 16 mil pessoas acompanhando isso, ela foi estimulada a praticar atos de violência contra o gato. Não sei se era o gato dela, da família, do vizinho, enfim, um gato. Então ela praticou uma série de atos de tortura. Ao final, ela colocou fogo no animal e, ao colocar fogo no animal, com as pessoas assistindo e estimulando, falando, agora faça isso, agora faça aquilo, ela acabou, aí sim, por um incidente errado, não era errado que eu digo, saiu do controle do que ela queria fazer, porque o que ela queria era ferir e matar o gato, ela botou fogo na própria casa. Então, você consegue manipular uma jovem, aparentemente, talvez uma pessoa que nos pareça normal, a torturar um animal e queimar a sua própria casa. Olha o ponto que a gente chega. E você, pai, você, irmão de adolescente, acha que ele está ali no quarto. Acha que ele está ali no quarto, tranquilo, porque ele tá quietinho, tá ali com o celular de boa. Acha às vezes que ele tá estudando. E ele pode estar participando dessas coisas, estimulando, tanto sendo a vítima, alguém que está sendo estimulado a praticar isso, como sendo justamente a pessoa que estimula terceiros. Você pensa assim, meu filho tá seguro porque ele tá em casa, trancado no quarto, longe de estranhos, jogando o jogo dele, fazendo dever de casa, mas na verdade ele tá conversando com adultos, se façam de criança no Discord, tá sendo forçado a fazer coisas que ele não sabe, sendo estimulado a se distanciar, e é muito difícil você ter controle, né? Uma família antes podia ter um controle sobre o que seus filhos estavam fazendo, pensando, etc, muito mais forte com do quem que consegue. o filho convivia, né? Porque o computador, um celular,
ele é um objeto fundamental na vida de qualquer pessoa hoje. A criança vai precisar usar, pensa na pandemia, né? Para assistir às aulas, para acompanhar coisas, usar os aplicativos para conseguir produzir melhor, fazer uma apresentação, etc. Então é indispensável, mas ao mesmo tempo pode ser uma janela para tudo que há de ruim no mundo. E aí, como é que você vê isso do ponto de vista do direito, né? Como que a gente consegue avançar em termos de legislação, de punição, de culpabilidade, de conscientização, para que a gente possa mudar um pouco desse cenário? Perfeito. Aí é o X da questão, mas vamos começar com uma questão simples. A gente está falando em geral de práticas de crime, difamação, calúnia. Estamos falando de ameaças, estamos falando de extorsão, estelionato. São crimes. Crimes que acontecem na vida real, aqui fora, no offline. É até irônico eu falar isso estando num programa que está na internet, mas no mundo offline, isso é crime e é crime também na internet. Esse é o primeiro ponto, é crime. A questão mais grave é como impedir, como localizar, como responsabilizar. Porque muitas vezes essa pessoa está em um outro país. A pessoa está estimulando o suicídio, que é crime no Brasil, mas ela está no exterior. E faz isso por meio de uma plataforma com usuários brasileiros falando em português. Ela está cometendo um crime contra brasileiros, mas ela não está, a um primeiro momento, ao alcance da jurisdição nacional. Então são desafios muito complexos que a gente tem que encarar. E aí eu trago uma questão que ela é interessante. Confesso que até pouco tempo eu não conhecia, que é a figura do estupro virtual. Olha que situação complexa que hoje se discute e já tem diversos casos na justiça criminal. Estupro no sentido de você forçar alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar um ato sexual. Como é que isso acontece virtualmente, inclusive com menores de idade? Isso já é algo que acontece com bastante frequência, as autoridades têm conhecimento e é bastante discutido no meio penal. Como é que se faz isso? Olha que loucura. Por meio de um aplicativo como o Discord, você consegue ter grupos se relacionando muitas vezes com menores de idade. Tendo acesso a esses grupos, você consegue muitas vezes, até porque diz que o acesso a determinados grupos ele é tão restrito que você tem que praticar um ato de violência, você tem que escrever na sua pele o nome do grupo. O que acontece? Para você entrar em certos grupos, você precisa muitas vezes de uma prova de fogo. Você precisa demonstrar que você faz parte. Imagina que você faz isso enviando nudes, por exemplo. Enviando conteúdo sensível, uma foto que sua família jamais poderá ver. O que acontece quando essa pessoa depois passa a ser vítima de uma extorsão? Olha, eu vou pegar essa sua foto e eu vou divulgar. Eu vou postar na internet, eu vou mandar para sua mãe. Eu sei onde você mora. E aí o que ela faz com a vítima? Começa a exigir, por exemplo, por meio de uma videochamada, por meio de uma gravação pessoal, que ela faça atos de natureza sexual contra a sua vontade. Um hacker consegue pegar o celular de alguma pessoa famosa, essa pessoa tem fotos íntimas no celular. E a partir dali faz uma extorsão. Isso aconteceu com uma atriz conhecida há alguns anos atrás. É por isso que conseguiu identificar. Mas identificou muito porque o caso ganhou uma repercussão nacional, né? E até outras coisas. Há pouco tempo vazaram e prenderam o rapaz que fez isso, fotos do IML de cantores sertanejos famosos. E aí também um outro processo, né, de você conseguir identificar e de punir. Mas aquilo que você falou da dificuldade que é por conta de todas essas coisas, é uma questão muito importante que tem que ser pensada. E aí esse PL da fake news, ele vai pensar justamente nisso. Na necessidade que talvez a gente tenha que pensar que a internet não pode ficar sendo lugar sem lei. E que, da mesma forma que várias atividades que a gente faz são regulamentadas, então, por exemplo, um publicitário, quando vai fazer uma publicidade na TV, ele tem uma série de normas que ele precisa fazer em relação à publicidade infantil, em relação à publicidade de produtos como
remédios, de produtos de bebidas alcoólicas. A própria questão do horário em que vai ser transmitido. Exato, tem uma série de coisas que são feitas para evitar que o pior prevaleça ou que os crimes que aconteçam continuem a acontecer. E nas redes sociais, você tem muita dificuldade, não é só porque é difícil você identificar isso, mas porque no final das contas, você tem muita má vontade há uma dessas resistência empresas clara, né, por parte de poder delas. identificar isso. Vamos dar um exemplo rapidinho. Imaginemos que alguém grava um vídeo instigando, induzindo o suicídio. Então ele fala, ó, exemplo daquela, não sei se chama de jogo, da baleia azul que teve, que ficou bastante famoso. Então a pessoa grava um vídeo que está estimulando os jovens a cometer suicídio ou a matar colegas. Esse vídeo gravíssimo está circulando, mas ele está no WhatsApp, ele está no Telegram, ele está em diversas plataformas. Se você não conta com o apoio da própria plataforma para localizar o vídeo, para tirar, para suspender a conta de quem postou, para tomar iniciativas concretas, quantas pessoas serão impactadas por esse conteúdo e o que isso vai repercutir em termos de violência, de crime, de morte. E as plataformas dizerem que elas não conseguem identificar, isso não é verdade. Ao longo dessa nossa conversa aqui, a gente falou várias palavras que são consideradas palavras muito negativas nas redes sociais. E quando a gente usa muitas dessas palavras, o algoritmo pega elas e já joga lá para baixo. Porque ele não consegue identificar se a gente está discutindo sobre um tema ou se está incentivando. Mas ele sabe que a gente está falando do assunto. Então, se eles conseguem identificar tudo que a gente fala, consegue identificar o perfil, sabe o IP em que a pessoa falou, etc. Inclusive para fins de anúncio, como a gente falou. Eles têm condições. O Google, em muitos casos, é incitado, e aí tem uma resistência, dependendo do país, ele pode ser incitado pela justiça, ou pela polícia federal, por uma polícia civil, para ajudar em investigações. Porque se você tem o celular do criminoso, o Google sabe onde esse criminoso andou durante todo o processo que ele fez aquilo. Então você consegue até fazer uma triangulação para saber se aquela pessoa estava no lugar tal, na hora tal. Então tem muito disso. E o que resguarda muitas dessas big techs é o fato de que no marco civil da internet elas não precisavam ser responsabilizadas e que elas não eram responsáveis pelos conteúdos. O usuário é responsável pelo conteúdo que ele posta, mas as redes não são. Só que isso é um outro contexto, né? E é importante se discutir isso, e isso é uma das coisas que o projeto tenta fazer. E aí teve 2 casos que eu queria que você trouxesse uma visão jurídica, que enquanto o PL estava acontecendo na Câmara e o relator Rolando Silva precisou retirar esse projeto, o Google começou a colocar na sua página principal mensagens contrárias ao projeto. O algoritmo do Google, na hora que você pesquisava, isso um laboratório de estudos de redes sociais, de mídias sociais e internet conseguiu identificar isso, quando as pesquisas que eram feitas contrárias ao projeto apareciam primeiro no buscador do Google do que as pesquisas que eram favoráveis. Então, foi meio que você colocar ali, olha, leia isso primeiro, sabe? Não foi, aqui está a internet, veja todos os resultados. Foi, não, vamos começar por esse aqui. A gente quer que você conheça. Vamos começar? Porque quem vai lá para a página 5 do Google na hora de fazer uma busca? E o Telegram fez um movimento parecido, enviou mensagens para todos os usuários, pedindo para a gente conversasse com os nossos deputados para evitar que a censura se instalasse no Brasil. O Alexandre de Moraes determinou que eles parassem de publicar essa mensagem e publicassem uma outra dizendo que o que eles estavam fazendo não era correto por decisão do Supremo e tal. Mas mesmo ao tomar a medida que o Alexandre de Moraes colocou para que eles fizessem, eles também fizeram com uma certa carga de cinismo, deixando claro no corpo do texto, fazendo um preâmbulo, meio que dizendo assim, olha, estamos sendo obrigados, estamos sendo censurados aqui e agora vamos ter que dizer isso. O que você pensa juridicamente sobre toda essa questão que está envolvendo, né? O judiciário, esses relatórios, a questão do próprio inquérito das fake news e essas atitudes dessas grandes corporações, o Telegram de mensagem e o Google como um buscador de informações. Esse tema é muito relevante, eu vou, na verdade, puxar para iniciar essa resposta, lembrando o seguinte, vivemos, infelizmente, alguns casos recentes de ataques a escolas
Inclusive, a mídia teve um acerto muito interessante em parar de divulgar o nome. Né? Foi uma mudança importante de parar de dar visibilidade para quem comete esses atos. É claro que nos grupos que ainda disseminam ódio, isso ainda circula. Mas é um controle um pouquinho... É bastante interessante, na verdade. Mas eu digo isso por quê? Porque o ministro Flávio Dino convocou, a partir de investigações da Polícia Federal, convocou redes sociais, não vou citar quais estavam presentes para não cometer nenhuma injustiça, porque eu não lembro todos os detalhes, mas convocou as principais para que estivessem lá. E saiu da reunião chocado. Porque a reunião foi para dizer, olha, identificamos essas 500 contas aqui que estão proliferando conteúdo de ódio, estão disseminando esse conteúdo e incentivando ataques. Ataques contra crianças. As plataformas deram a resposta no sentido de que, olha, isso aqui não viola nossas políticas, eu não tenho como derrubar essas contas, eu não posso fazer nada, lamento. Olha a que ponto se chegou de se omitir da sua responsabilidade, uma responsabilidade a princípio não prevista na lei, mas uma responsabilidade moral, uma responsabilidade ética. Né? Então veja que as redes sociais estão se omitindo, o que nos leva a um PL que quer responsabilizá-las. Esse ponto, por si só, é fundamental. Agora, é uma briga de gente grande. É uma briga do Congresso Brasileiro, é uma briga do Executivo Nacional, uma briga do Supremo Tribunal Federal, na verdade é uma disputa de soberania. Até que ponto, dentro do nosso país, mas na internet, serão aplicadas as regras nacionais. E por outro lado, uma gigante, não só uma, na verdade são várias gigantes tentando manipular a opinião pública e manipular o próprio processo democrático. Entendo sim que é válido e é necessário, eu diria isso, é necessário que elas sejam ouvidas no debate. É necessário que elas participem do debate. Por isso eu não defendo, talvez não defenda a urgência. Eu entendo que é preciso um debate sério, aprofundado, com a sociedade, com as grandes empresas, com todos os interessados e impactados. Mas o que a gente vê por parte delas é essa tentativa de manipulação. Isso é muito grave, muito sério e a briga ainda vai longe. A briga ainda vai muito longe. Por isso que eu até acho que esse tema é tão delicado e do ponto de vista jurídico merece um aprofundamento maior, que se for do interesse do público a gente traz especialista em direito digital, talvez um especialista em direito constitucional para a gente fazer um debate mais específico de cada elemento jurídico disso, porque de fato para cada item a gente abriria um podcast próprio, praticamente. Agora, eu quero linkar, quando eu falo que essas Big Techs estão comprando briga com a soberania nacional, eu linko para um caso que envolve Donald Trump. E aqui não para defendê-lo ou ser contra a postura dele, enfim, eu não quero não estou me posicionando politicamente a favor ou contra o ex-presidente americano, que é do Republicanos. Meu ponto aqui é mais específico. Vimos, na época da pandemia, vimos o Twitter suspender a conta de Donald Trump. Donald Trump tem 3 características, poderíamos dizer outras, mas 3 características dos intocáveis. Ele é um personagem extremamente famoso. Em regra, as empresas não compram briga com quem é famoso. Mas ele não é só famoso, ele supostamente é bilionário. Tem uma certa divergência sobre isso, mas aparentemente ele é bilionário. Os bilionários, não precisa dizer o óbvio, eles são privilegiados. Mas ele não é só isso. Ou não era só isso. Como se não bastasse, ele era, né? o presidente da República dos Estados Unidos. Olha o nível de intocabilidade deste ser humano naquele momento. E o Twitter falou, não. Aqui quem manda sou eu. Olha o tamanho do poder que essas plataformas atingiram. O tamanho de um poder em que ela consegue peitar um bilionário famoso presidente dos Estados Unidos. E aí a gente teria que discutir se isso está adequado ou não. Porque se o presidente da República está usando o Twitter para cometer um crime, por exemplo, contra a saúde pública, não seria a princípio
competência das autoridades americanas a apuração. Uhum. Por outro lado, na circunstância que nós temos, se o crime está sendo cometido dentro daquela plataforma, ela não tem uma responsabilidade de agir? Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos ele não fala só para os Estados Unidos. Quando ele posta algo dentro daquela plataforma, ele está falando para o mundo. E o mundo tem direito de saber o que pensa o presidente dos Estados Unidos. E aí esse é o debate. Por um lado, o mundo tem o direito de saber. Por outro lado, se ele está cometendo um crime, ele está levando para outras nações uma informação por meio do Twitter. Olha o tamanho da briga e como ela é interessante. E o Twitter optou pela censura. E outras redes acompanharam nesse processo, né? Hoje, se o Instagram decide não gostar de alguém por X motivos, ele bloqueia sua conta e você não tem direito de resposta, você não tem direito à defesa, acabou, você está banido, beijinho, beijinho, tchau, tchau. E é irônico porque a crítica é que o PL seria de censura. Não é, exatamente. Mas a censura já existe. Eu não quero a censura dos outros sobre mim, mas a minha sobre vocês, essa aí tá legal, vamos deixar assim. Porque basta ela dizer que viola um termo de uso, ela bloqueia o seu vídeo, exclui sua conta, ela faz o que ela quiser. E outra coisa que é muito curiosa desse projeto é que ele é chamado de PL das fake news, mas quando se debruça no texto, e aí a gente teve esse cuidado de ler, coisa que pouquíssima gente tem, que é outra característica da rede social, você fala sobre aquilo que você não entende e você é um especialista de Twitter em absolutamente tudo. Então a hora tá se discutindo aquecimento global e você é a maior autoridade em aquecimento global. Outra hora estão discutindo sobre a relação do Brasil com a China e a gente vira especialista em geopolítica internacional. E com o ChatGPT eles vão ficar insuportáveis, porque agora eles conseguem até argumentar. E vai ser ChatGPT duelando contra ChatGPT. Então todo mundo é especialista, mas ninguém se atém ao factual. E o factual é que esse projeto trata de quase tudo, menos de fake news. Ele não tá ali dizendo para você, fake news é uma notícia falada para tal coisa, ele não tá com o objetivo de dizer, uma das primeiras coisas que estão ali é justamente a defesa da liberdade de expressão. Ele trata de outras coisas. É um projeto que trata essencialmente da necessidade de você impedir contas falsas de continuarem existindo, de você impedir robôs para manipular a informação, porque isso vai contra a liberdade de expressão. Se você está sendo manipulado e não sabe, se você está conversando com centenas de milhares de robôs, achando que você está conversando e que essa é a voz do povo, é opinião pública, tem uma coisa ali que não é liberdade, é manipulação. E só um parênteses, a Constituição nos traz que é livre a manifestação de pensamento, mas é vedado o anonimato. E o que a gente tem hoje, ainda mais com todas essas formas de disfarçar a voz, disfarçar vídeo, de ter uma conta falsa, de ter um robô, que ele é um robô, mas ele está sendo manipulado, ele está sendo usado por alguém que é anônimo. Assim como ela diz que a liberdade de expressão é um direito, mas ao mesmo tempo ela não é um direito absoluto. Sim, então a minha liberdade de expressão não me dá o direito de cometer crimes. De praticar um crime de ódio, por exemplo. Exatamente. E essa é uma outra coisa que se tenta fazer. E uma das coisas importantes é tentar evitar com que essas grandes empresas continuem agindo sem ter, pelo menos, regras mínimas para controlar. Esse projeto não é um projeto que vai falar o que, 99,9% das pessoas normalmente fazem. Ele não vai censurar meus vídeos com o meu gato, não vai censurar dancinha no TikTok, não é sobre isso. No bem geral da nação, ele vai manter seu vídeo com gato. Por favor. Isso é importante. O que ele vai fazer é controlar esses crimes. Se a publicidade infantil é regulada na televisão, por que ela não vai ser na internet? E é aí que tá, porque essas redes ganham dinheiro com isso. Elas ganham dinheiro com o impulsionamento de vários desses conteúdos de desinformação, eles ganham dinheiro com determinados grupos, eles ganham dinheiro com publicidade sem prestar conta do tipo de publicidade. E a questão que se tenta colocar ali é, se vocês estão ganhando dinheiro, vocês também são parte ativa desse processo. Então é preciso que se crie condições para a gente conseguir, pelo menos, evitar que esses conteúdos mais abjetos continuem valendo. Com certeza. E você quer concluir? Não, eu queria fazer uma outra pergunta para você. E aí tem uma outra questão, porque enquanto se acontece essa celeuma, esse projeto, na verdade, foi aprovado no Senado em 2020,
aí ele ficou um tempo parado, esquecido na Câmara, quase 3 anos, na verdade, e agora ele tá ganhando corpo, e aí tá nessa polêmica, o Orlando tirou de pauta, porque tinha muita coisa ali que tava meio esquisita mesmo, que talvez não fosse a hora de discutir a relação Remuneração dos a remuneração de jornalistas, jornalistas, de artistas, que são temas importantíssimos, mas se você colocar tudo junto ali, pode virar um balaio de gato que, na verdade, você não aprova o que é consensual. O que todo mundo, no final das contas, defende, né? Que esse tipo de conteúdo seja cada vez mais combatido e retirado das plataformas. Mas, concomitante a isso, o Supremo também tem um julgamento. E a presidente Rosa Weber, ela resolveu adiar para julho. Ia acontecer agora, no final de maio. Ela resolveu adiar. Mas ao adiar, ao mesmo tempo, me parece que foi um recado pro Legislativo. Um recado do tipo, olha, eu sei que vocês estão discutindo isso aí, vou dar mais um tempinho, mas também se vocês demorarem demais, é a gente que vai decidir aqui. Então não vai ser mais o Congresso, a Câmara, que é a Casa do Povo. Vão ser 11 ministros que vão decidir no lugar do Legislativo. Como é que você vê? Isso não é uma coisa só nesse projeto, né? A gente tem visto cada vez mais frequente. Essa briga por decidir quem vai, no final das contas, criar jurisprudência ou legislar ou tomar a frente em determinadas matérias. Isso é bem interessante, é complexo. Pegando só até o que a gente conversou muito no último episódio, um episódio que trata sobre direito de família, relações familiares, e a gente falou algo que é bem interessante, que é o fato social, ele é muito mais rápido do que a capacidade do legislativo. E muitas vezes esse fato social é levado ao judiciário antes do legislativo tratar do tema. Então a gente acaba tendo uma série de matérias, como a questão do casamento homoafetivo, sendo decidido por meio do judiciário e não pela Casa de Leis. Muitos dos avanços, para quem tem uma mentalidade mais progressista, seriam avanços. Obviamente tem quem discorde, mas pensando como casamento homoafetivo, como questões relacionadas a aborto, de anencéfalo, por exemplo. O crime de homofobia equiparado ao crime de racismo. Exatamente. Tudo isso veio do judiciário. Muito também em medida dessa demora do legislativo em responder questões relevantes para a sociedade. Mas é sempre um confronto complexo e delicado, até que ponto está ou não avançando um no ambiente do outro. Então, uma discussão importante, é um jogo aí de xadrez em alguma medida, e vamos ver o que vai acontecer. Eu até tenho receio de quando o ouvinte estiver acompanhando esse conteúdo, já ter sido inclusive julgado, decidido, estarmos até desatualizados quanto a isso. Mas de fato é uma briga bastante complexa. Eu acho que ainda vai queimar muita lenha, até porque o governo tem outras prioridades no Congresso, tem o arcabouço, tem algumas coisas ali que ele quer se livrar primeiro antes de voltar a esse tema e não valeria. Enquanto isso, acho que ainda vai ter muita discussão ainda em relação a esse tema. Haverá. E assim, é bem verdade, talvez você que esteja nos acompanhando concorde com o projeto, seja contrário, isso comente, inclusive aqui embaixo, dê os seus motivos, é bacana a gente ter esse diálogo com quem está nos acompanhando. O que me parece central é entendermos o seguinte, há uma necessidade de tratar do assunto. O assunto não pode ficar do jeito que está. Você estava falando anteriormente, puxando aqui o gancho, sobre a responsabilidade do veículo de comunicação num anúncio. Vamos pegar aqui um outdoor que incentive a pedofilia. Esse outdoor tem que ser derrubado, esse conteúdo não pode ficar lá. E com certeza a sociedade iria se revoltar e iria atrás de quem botou, iria atrás do dono do outdoor que admitiu esse anúncio. Haveria consequência. E se esse outdoor, na verdade, é um outdoor virtual, está dentro de alguma plataforma, está dentro de um grupo específico, seja do WhatsApp, do Telegram, seja do Discord, que esteja incentivando a pedofilia. A sociedade não vai fazer nada? Vai aceitar como algo normal? É óbvio que não pode ficar assim. Podemos discutir e devemos discutir qual é o melhor projeto, qual é a melhor redação, como fazer para tratar do assunto. Até a questão de se teremos uma agência reguladora tratando do tema, se isso ficará a cargo da Anatel, são discussões legítimas e necessárias.
Até porque Mas ano que vem, ano tem de que ser eleição, debatido. e se esse tema continuar, essa polêmica e esses lados que não conseguem ceder e pensar num consenso mínimo para se avance pelo menos um pouco e vá se avançando mais, o que vai acontecer é que quando chegar na época das eleições, você não vai ter um Alexandre de Moraes, digamos assim, decidindo coisas. Na verdade, você vai ter vários juízes de todos os municípios que vão estar em disputa política, decidindo se aquilo é fake news que o candidato fez ou não, aplicando multa. Então, assim, ao invés de ter uma lei, você vai ter centenas de juízes dando as suas interpretações do que ele considera que deve ser feito. E é um desafio. Tem segurança jurídica nisso, né? Perfeito. E considerando que há uma eleição à frente, interessante que a gente acha pelo menos um caminho mínimo do que não pode, de qual é a responsabilidade das plataformas. Pelo menos um consenso mínimo que ajude a resolver parte do problema. Espero que o parlamento brasileiro, espero que a sociedade civil, espero que as próprias plataformas tenham a capacidade de chegar a um consenso. É óbvio, alguns vão querer puxar a corda mais para um lado, puxar mais para o outro, mas um mínimo de consenso de que não dá para admitir certos conteúdos, certos discursos de ódio. Não dá. Não dá, e tem que ser feito algo, e naturalmente isso passa, em alguma medida, pela responsabilidade das plataformas, né? Caminhando para o encerramento, o que você pensa sobre isso? Recados finais, o que a gente pode deixar aí para o pessoal? Não, e não só pensar sobre a responsabilidade das plataformas, mas também colocar a nossa responsabilidade pessoal em relação à maneira com que a gente usa a tecnologia e as redes sociais. Uma discussão que se tem é que as ferramentas são só ferramentas. Eu posso usar um martelo para construir uma casa, eu posso usar um martelo para bater em alguém, para cometer qualquer ato de violência. É a minha intenção ao usar essa ferramenta que vai fazer a diferença. E se a gente for pensar em certo sentido, de fato, as redes sociais são ferramentas e a maneira como eu uso pode ser extremamente positivo, pode servir para fins de educação, de cultura, de conhecimento, de estreitamento de laços, de aprendizado, mas também pode servir para uma série de coisas ruins. Por mais que exista um algoritmo, por mais que exista um processo de anúncios que estimule determinados comportamentos, etc., no final das contas, a decisão final sempre recai para o indivíduo. É o indivíduo que decide se ele vai assistir determinados conteúdos ou não, se ele vai compartilhar determinada informação ou não, se ele vai aceitar determinado discurso ou não. Então, é preciso fazer aquilo que a gente chama de educação midiática. É entender como que as redes sociais operam. Hoje em dia é essencial. E como é que esse pai vai falar com o filho se ele não sabe como um TikTok funciona, se o Instagram funciona, como que é o gerenciamento, o que é um algoritmo, o que é a produção de conteúdo. Se ele não conhece nada disso, se ele não sabe nem o que é o Discord, que é onde aconteceu várias dessas coisas que a gente discutiu aqui. Então, se ele não tem esse conhecimento, ele não vai ser capaz de criar, pelo menos, resistência ou defesa. Então, por mais que a gente discuta tudo isso é importante, é tão necessário quanto se fazer essa autocrítica. De que maneira o meu uso das redes sociais é um uso das redes sociais voltado para boas práticas, voltado para o bem, voltado para coisas que agregam, e não um movimento oposto. Com certeza. Bem até no sentido de bem para mim mesmo. Se não é algo que me deixa doente, eu ficar vendo a vida das outras pessoas muito melhor do que a minha, seguindo gente famosa que não me interessa, sabe? E ficando mal por conta disso, porque eu não tenho aquela vida, não tenho aquele dinheiro, não tenho aquela fama. Sabe? Você conseguir pensar até do ponto de vista do não egoísta, mas do que é melhor para mim. Exato. Não, profundo o que você falou, verdadeiro. Agora, exige um cuidado, até a própria analogia da ferramenta. Temos que saber utilizar as redes sociais, utilizar cada uma delas, mas ao contrário do martelo, que fica aqui em cima da mesa, e se você não quiser usar, ele ficará ali, a rede social, ela te manipula. Ela te manipula a acompanhar determinado conteúdo, ela te manipula a ver certos influenciadores e não outros influenciadores. Ela te estimula a voltar a utilizar o celular, por exemplo, por meio de notificação. Você está aqui quietinho, esqueceu o celular, começou a ler um livro, apita uma notificação de alguém que curte uma foto sua. Você abre o celular porque isso dispara uma necessidade quase que química, você acessa o celular e quando você vê, você passa meia hora
rolando página, vendo vídeo e caindo nas armadilhas que as redes sociais têm. Então, sim, rede social é uma ferramenta, tem que ser utilizada com consciência e para isso a gente tem que realmente estudar e entender o funcionamento delas. Porque elas mudam a cada instante e se eu não entendo que a rolagem infinita é para que eu não saia do celular, eu vou ficar no celular. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender o que é o Discord para entender o que está acontecendo com meu filho. E aí entra um papel também das escolas, de educar as crianças. Bullying virtual, por exemplo. Olha a relevância do tema. Enfim, é um tema que daria para a gente ficar aqui por muito tempo comentando, porque é relevante, é instigante. E com certeza vai gerar novos episódios. Vai gerar, e aí discussões. E aí já puxando esse gancho. Me diga nos comentários o que você gostou, o que você queria ter visto, quais os seus pontos de concordância e discordância, para que a gente possa produzir, trazer especialistas, avançar em alguns desses pontos, porque cada um deles daria um episódio novo, com toda certeza, né? Perfeito. Muito obrigado. Foi muito legal esse episódio. Obrigado você que acompanhou a gente. Faça como o Gilbert disse, mande suas perguntas, escreva comentários, dê sugestões de tema, que a gente vai sempre tentar trazer um debate interessante, atual e que possa agregar, sabe, na sua vida, seja você um estudante, seja você um profissional ou só alguém que se interessa por esses assuntos e quer tomar melhores escolhas e entender melhor o mundo. É isso, pessoal. Um prazer tê-los aqui. Vamos conversando nos comentários e esperamos vocês nos próximos vídeos e também nos próximos áudios, nos seguintes episódios. Muito obrigado. Forte abraço a todos.